Devocional diária do dia 11, dia 11 de junho de 2023. Devocional diária se encontra em Jó. No capítulo 1, nós vamos falar de alguém que no título nós vamos ver as virtudes e tentação e as perdas de Jó. É o versículo do dia que veio hoje. E mediante a esse versículo, para nós entendermos o versículo do dia, ele está dentro desse texto, mostrando a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Sabemos que Jó foi aquele homem que é sempre falado na história. Todos, eu não digo todos, mas a maioria das pessoas já se ouviram falar da vida de Jó. E hoje estamos com esse versículo do dia que veio na devocional diária desse dia. O que podemos tirar para nossas vidas diante de alguém que deixou um exemplo a ser seguido, um exemplo difícil de se deparar ao se depararmos com uma situação pela qual viveu Jó. Olhando para a vida de Jó e olhando para nossas vidas, ainda não chegamos a essa situação. Embora muitos tiveram situações semelhantes, e de repente as atitudes não foram as mesmas que tiveram Jó. Não foram as mesmas que tiveram Jó. Os exemplos deixados por Jó. Foi desespero total. Embora Jó, ele fica olhando para o versículo. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançando-se em terra, adorou. A atitude de Jó, ela foi uma atitude que o Senhor espera, de cada um de nós, diante das situações adversas que enfrentamos no nosso viver diário. Mas nem sempre é assim que acontece. E Jó, ele deixa a sua história, e a sua história, ela é uma história, se olharmos bem para nós, sabendo que é uma história que foi uma história muito triste. Muito triste no sentido pelo que ele passou. E por ele ter passado, ele não perde o foco. Ele não perde o foco em quem ele confiava, em quem ele sabia que estava com ele a todo momento. Portanto, a própria mulher de Jó, disse para ele, amaldiçoe-se teu Deus e morre, só te resta isso. No decorrer da história, nós vamos deparar com a mulher de Jó falando dessa forma para ele. Porém, Jó disse, falas como uma louca, o bem de Deus quis aceitar, o mal não queres aceitar? Então, nessa colocação, nós podemos ver que o Senhor, você pode
está desfrutando de tudo que o Senhor lhe concedeu, forças para adquirir. Porém, você não tendo uma vida de intimidade com Deus, uma vida se sujeitando a Deus, de sujeitar a Deus quer dizer obedecer a Deus, observar os ensinamentos deixados na palavra de Deus, você está desfrutando. Agora, pense bem, você vindo a perder o que você tem e, ao mesmo tempo, aquilo que você possuiu e o que você conquistou, você vindo a perder, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude? Olhando assim, a grosso modo, você pode talvez nem dar conta porque está tudo bem e pensa que nada pode acontecer. Mas nós estamos sujeitos a muitas coisas acontecerem em nossas vidas. Porém, precisamos estarmos atentos sobre a nossa vida de particularidade, a nossa vida de intimidade com esse Deus. Olhando para essa palavra, no início dessa palavra, nós vamos ver aqui que na terra de Ur havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Era homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. É algo para nós pegarmos para nossas vidas. Precisamos sermos ou procurarmos colocar em prática o exemplo deixado por ele. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era homem íntegro. Precisamos ter uma vida íntegra, uma vida de integridade diante do Senhor e reto, andar em retidão e que temia Deus. Isso é muito importante, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui mostra, nesse primeiro versículo do exemplo da história da vida de Jó, que ele temia, era íntegro e reto, que temia a Deus, que é o princípio da sabedoria, e se desviava do mal. Como vou saber? Como vou me desviar do mal se o mal, aos meus olhos, ele é prazeroso? Somente com Deus. Somente com Deus e pedindo forças, pedindo apoio, pedindo aquele que Deus, por amar esse mundo, entregou o seu Filho, que foi o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Precisamos de alguém para chegarmos até a Deus. Onde esse alguém, que é Jesus, ele deixou bem claro que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, dizendo Jesus. E nós temos essa certeza, porque está registrado na palavra do Senhor. E por estar registrado na palavra do Senhor, eu preciso entender de que é uma verdade, a não ser que você
não creia que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi Deus quem escreveu, quem permitiu, quem usou homens inspirados por Ele para que viesse deixar escrito para nós. Então, para chegar diante de Deus, nós precisamos de alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Olhando, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha a história de Jó. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era o maior de todos o Oriente. Olhando para a vida de Jó, eu posso ver também que, embora o que ele possuía não era mais importante para ele do que viver diante de Deus. Do que viver diante de Deus, sendo sabedor de que tudo que ele tinha foi Deus que permitiu, foi Deus que o deu, foi Deus que o entregou para que ele o cuidasse. Então tudo que temos é de Deus, pois do Senhor é a terra, o mundo, sua plenitude e todos que nele habitam. Olhando dessa forma, nós somos apenas mordomos. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos confiou, deixou em nossas mãos. Esta é uma grande verdade, mas as pessoas pensam que é dono da situação. E por pensarem dessas formas, eles são abatidos, porque Deus abate o soberbo. O que se exalta, ele é humilhado. O que se exalta, ele é humilhado. Mas aquele que se humilha, ele será exaltado. Olhando dessa forma para a vida de Jó, tendo consciência de que tudo que tinha era Deus que tinha lhe concedido para que cuidasse, ele então vai vendo que tem seus filhos, iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então era a união, exemplo de alguém que, por viver uma vida de integridade, mostrava, ensinava, passava. Os filhos se espelhavam no pai. Os filhos estavam lhe espelhando, porque eles iam chamar os seus irmãos para participarem dos banquetes. E hoje, nos dias de hoje, vemos muitas e muitas famílias destruídas. Muitas e muitas famílias destruídas. Por quê? Os pais não estarem sendo e tendo o dever de ser o espelho para os filhos. E muitos estão deixando um legado completamente contrário mediante ao exemplo da vida desse servo Jó. Olhando dessa forma, e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Seus banquetes enviava Jó e o santificava, e, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número
de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Jó estava preocupado com seus filhos. De repente, se eles tivessem pecado, olhando para essa passagem, você vê, Jó levantava, e nós vemos aqui, olha só, e sucedia que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Alguém compromissado com Deus, e por estar compromissado com Deus, da mesma forma estava compromissado com a sua família. Jó não podia mudar os pensamentos dos filhos. Jó não podia impedir que eles viessem a pecar. Jó não podia fazer isso. Jó não podia. Porém, ele estava ali continuamente apresentando a Deus: caso meu filho, caso o meu filho João, o meu filho Manuel, o meu filho Pedro, o meu filho Joaquim, o meu filho Tiago, então por cada um deles, Jó estava ali apresentando, caso ele estivesse blasfemado contra Deus, pedindo a esse Deus, o qual ele tinha consciência que estava diante dele, tivesse pecado. Então ele, olhando para essa situação, olha só, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Há muitos que se encontram reunidos para adorarem a Deus, estão cumprindo, estão verdadeiramente adorando a Deus, Porém, mesmo ali estando adorando a Deus, não quer dizer que o inimigo não esteja rodeando. Porém, Deus, ele vendo o que estava acontecendo, como está mostrando o texto, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o inimigo, ele está sempre procurando, ele está reunido, ele está ouvindo, ele conhece a Bíblia de capa a capa. E por conhecer, ele vai fazer uso da própria palavra para o atingir, para o prejudicar. Mas somente ele irá conseguir bom êxito caso venha o Senhor permitir, que foi aqui o caso onde nós estamos vendo na passagem de Jó. Então ali estava o povo reunido para adorar a Deus, e estavam adorando a Deus, e perante eles ali, diante dele também colocou então Satanás, o próprio Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo:
de rodear a terra e de passear por ela. Ele está passeando, ele está rodeando. É como diz, o leão, o inimigo ruge como leão procurando alguém para devorar, alguém para destruir, para devorar, para destruir mesmo, acabar. O inimigo está rugindo como leão. E nós sabemos que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele é Satanás. Por isso, não podemos o subestimá-lo, mas depositando, escondendo as nossas vidas escondendo as nossas vidas em Deus, estando com as nossas vidas no altar do Senhor, fica impossível dele tocar naqueles que são do Senhor. Caso o Senhor não permita, como permitiu, que o inimigo tocasse na vida de Jó. Mas louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o inimigo, o Senhor vendo, perguntou a Satanás de onde ele vinha, e ele respondeu que é de rodear a terra e passear por ela. Ele pergunta. Então disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Quer dizer, ele teme a Deus com debalde, como que eu vou falar? Consciente, ou não vou saber explicar o significado da palavra debalde. Porventura Jó demasiado debalde, eu não vou saber explicar. Não tens protegido de todo lado a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Tem abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que o disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no seu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois levaram e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sobeus e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou-se a ovelha e os moços e os consumiu. E só escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro a dizer: os caldeus. Veio e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em a casa dos teus irmãos, do teu irmão mais velho. E eis que, sobrevindo um grande vento, além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova.
Aí vem o versículo do dia. Então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e lançou e o adorou. Esta foi a atitude de Jó. E ele dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos estarmos preparados, olhando para esse versículo da devocional de hoje. Acredite, quando Deus toma a frente da nossa vida, Ele cuida, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos faz vencermos. Ele nos faz vencer. Esta é a grande verdade e o Deus que servimos. Para seguirmos o exemplo, precisamos então deixarmos a nossa vida no controle do nosso Deus. Ele sabe como fazer, Ele sabe o que fazer, Ele sabe. Por isso, o controle vamos deixar nas mãos do nosso Deus. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. Olhando para esse exemplo da vida desse servo valioso que foi Jó, diante dos olhos de Deus, que venhamos a pegar exemplos, que venhamos a saber, venhamos encontrar forças mediante as situações, sejam elas em que áreas for, mas que possamos dizer: o Senhor nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E olhando tudo isso, em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Grande exemplo a ser seguido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que não venhamos a ficar murmurando, não fique murmurando, não murmure, pois a murmuração é como o pecado de feitiçaria. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o nosso dia, nos ajude, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Bom dia.